Preparem-se para mergulhar fundo no mundo de Olhos d'Água. Olha só. Uma coletânea de contos da Conceição Evaristo Isso. que nos leva para dentro da realidade das mulheres negras no Brasil. Uhum. E ao longo desse deep dive a gente vai desvendar as histórias dessas mulheres resilientes, Sim. navegando por temas como pobreza, violência, exclusão social. Mas, ó, não se engane. Você também vai encontrar momentos de beleza, de alegria e muita força nessas páginas. É verdade. E aí, o que te fascina em Olhos d'Água? Olha, o que me fascina em Olhos d'Água é como a Conceição Evaristo ela consegue equilibrar a dureza da realidade com a poesia da linguagem dela. E logo no comecinho a gente já se depara com uma frase, Sim. que eu acho que é muito emblemática, que é: minha mãe sempre costurou a vida com fios de ferro. Nossa, que forte, né? Que imagem poderosa, costurar a vida com fios de ferro. Isso já diz muito sobre as dificuldades que elas enfrentam. Exatamente. E por falar em desafios, a galeria de mulheres que a Evaristo apresenta é incrível, né? A gente tem a Ana Dalvenga, a Tuzuquerença, a Natalina, cada uma com a sua história. Sim. Mas todas interligadas por essa vida de ferro, né? Exatamente. E essa conexão, ela se estende para além do universo feminino, né? Sim. A gente tem também homens, crianças, compondo esse retrato da experiência negra no Brasil. Sim, sim. Mas o que me intriga seriam todas essas mulheres em suas diferentes idades, experiências, facetas de uma mesma mulher. Olha, interessante essa pergunta. Porque Evaristo usa a metáfora da corda bamba do tempo para descrever essas mulheres. O que de fato nos leva a essa reflexão, né? Essa corda bamba sugere uma fragilidade, constante risco de queda. Sim. E a vida dessas mulheres é marcada por essa instabilidade, né? Exatamente. Por essa luta diária para se manter em pé, né? E a autora, ela reforça essa ideia com outras metáforas, como, por exemplo, o fel de passar labirintos de concreto, que são imagens que evocam tanto a força quanto a opressão, que marcam a vida dessas mulheres. É como se Evaristo estivesse tecendo uma tapeçaria, né? Usando essas metáforas como fios para conectar as histórias, as dores, as alegrias dessas mulheres. E essa teia simbólica, ela nos convida a mergulhar mais fundo, a entender a complexidade da experiência negra no Brasil. Exatamente. E por falar em complexidade, o conto Ana Dalvenga, ele resume essa dualidade entre dor e prazer, de uma forma muito visceral, né? Tem uma frase que é: era tudo tão doce, tão gozo, tão dor. Nossa, essa frase, ela encapsula a intensidade da vida dessas mulheres que, apesar de tudo, encontram espaço pro prazer, pro gozo, em meio à dificuldade. Nossa, minha filha, só de ouvir é um soco no estômago, né? Mas ao mesmo tempo nos mostra a força, a capacidade de sentir e viver plenamente. Né? Sim. E mesmo em situações tão adversas. E essa força, ela se manifesta de diferentes maneiras, né? Como, por exemplo, na história da Natalina, que desafia as convenções sociais ao escolher ter um filho só dela. Né? Em um contexto onde a maternidade, muitas vezes, ela é imposta. A Natalina, ela toma as rédeas da própria vida e decide ser mãe por escolha própria. É uma demonstração de autonomia, de coragem, né? E essa temática da maternidade permeia vários contos. A gente vê mães, filhas, avós, todas conectadas por laços de afeto, mas também por dores e desafios compartilhados. Com certeza. E é interessante observar como a dimensão temporal se torna crucial nesses contos. O passado, o presente e o futuro se entrelaçam. Isso. Mostrando como as histórias dessas mulheres, elas são moldadas pela herança ancestral e pelas perspectivas ou a falta delas, né? Para o futuro. É verdade. E a gente vê isso claramente na história do menino Lixão. Que ele se retrai física e emocionalmente, encolhendo-se, se enroscando até ganhar a posição de feto. Como se buscasse refúgio no útero da mãe, né? Diante da dureza da vida. Essa imagem muito forte, né? É devastadora. Que ilustra bem essa perda da esperança. A impossibilidade de futuro. Muitos jovens em situação de vulnerabilidade. E nos faz questionar, né? Que tipo de futuro a gente está construindo para as próximas gerações, né? Exatamente. E falando em futuro, a história da Tuzuquerença é de partir o coração. Uma jovem que sai do interior cheia de sonhos, mas acaba explorada e presa num ciclo de violência na cidade grande. Pois é.
E o que me fascina nesse conto é essa dualidade entre a realidade brutal que ela enfrenta e o mundo de fantasia que ela cria para si mesma. A Tuzu, ela encontra refúgios nos seus delírios, né? Entorpecendo a dor e encontrando momentos de beleza em meio à adversidade. É como se a fantasia fosse um mecanismo de sobrevivência para ela. Né? Uma forma de lidar com a dor e a opressão. Sim. E a cena que ela se imagina voando com as roupas do varal é simplesmente poética. É linda, né? É uma imagem que nos mostra a força da imaginação, a capacidade de transcender a realidade, mesmo em situações limite. E esse anseio por beleza, por liberdade, é um constante na obra do Evaristo, né? Ela nos convida a enxergar a dignidade dessas mulheres, mesmo quando a sociedade as trata como invisíveis. É verdade. E por falar em mulheres invisibilizadas, a história da Cida me tocou profundamente. Ela vive, né, numa correria frenética, até que um dia, diante da imensidão do mar, ela decide dar um tempo para ela. É como se ela finalmente se reconhecesse como um indivíduo em meio ao caos da vida urbana, né? A Cida, ela representa essa busca por um ritmo próprio, né? Por um espaço para respirar e se reconectar consigo mesma. Exatamente. E no mundo que nos empurra para a produtividade constante, a história dela nos convida a repensar nossas prioridades. Sim. Buscar momentos de pausa e interrelação. Verdade. É uma mensagem importante para todos nós, né? Com certeza. Então, a gente falar um pouco sobre a Zaita. Não. Uma menina que, em meio à violência da favela, só se preocupa em encontrar a sua figurinha flor perdida. Sim. É como se a inocência infantil criasse um escudo protetor contra a dura realidade que a cerca. A história da Zarita é um soco no estômago. A Conceição Evaristo, ela nos mostra como a violência, ela se torna banal, parte do cotidiano, a ponto de uma criança não conseguir nem reconhecer aquilo como uma ameaça. É uma crítica muito forte à normalização da violência nas comunidades marginalizadas. Realmente, a história da Zaita nos deixa um nó na garganta. E por falar em histórias impactantes, o conto que dá nome ao livro, né? Sim. Olhos d'Água, e de uma sensibilidade tocante. Uma filha que busca a cor dos olhos da mãe. E só encontra lágrimas. Que imagem. É uma metáfora muito poderosa para a dor, né? A história de sofrimento que essas mulheres carregam, as lágrimas se tornam a única herança visível, a marca indelével da opressão. E a conexão com a figura da mãe Oxum. A divindade das águas doces na cultura afro-brasileira. Acrescenta uma camada simbólica muito rica à narrativa. É verdade. E a Ana da Venga, uma personagem forte e transgressora, que desafia as normas sociais e luta pela sua sobrevivência. A Ana da Venga é a personificação da resistência, né? Ela se rebela contra as condições impostas pela sociedade e usa a astúcia dela para sobreviver num ambiente hostil. A cena em que ela rouba um deputado, por exemplo. É um ato de subversão e empoderamento. É uma cena que nos faz questionar os papéis de poder, né? A justiça social. Isso. E a quem realmente pertence o poder nesse sistema. A Evaristo nos provoca a pensar sobre as estruturas que perpetuam a desigualdade e a violência. Exatamente. E ela faz isso sem poupar o leitor da crueza da realidade. Falando em crueza, a história do Lumbiá é de partir o coração. Nossa. Um menino que sonha em presentear o menino Jesus com flores. E acabou morrendo, tragicamente. É uma crítica social muito forte, né? Ele se identifica com a pobreza, com a humildade do menino Jesus. Mas é vítima da violência e da indiferença da sociedade. É uma história que nos comove pela inocência da criança e nos revolta pela injustiça da situação. A Evaristo nos confronta com a fragilidade da vida e a necessidade de protegermos as crianças, que são as principais vítimas da desigualdade e da violência. Sem dúvida, e a autora nos faz questionar. Que tipo de sociedade permite que crianças sejam expostas a tantos riscos e perigos? Quais são os nossos valores? São perguntas importantes para a gente refletir, né? E que tal a gente falar agora sobre essa linda? Uma mulher que encontra felicidade num novo amor, mas vive sob a constante vigilância do marido. Essa linda representa essa luta por liberdade, por autonomia num relacionamento opressor, né? Ela busca espaços de felicidade e realização pessoal,
desafiando as normas sociais e os limites impostos pelo marido. E a cena em que ela guarda as roupas, né? Úmidas do desejo num esconderijo. É de uma sensualidade sutil. É libertadora, é verdade. E a autora nos mostra como a busca pelo prazer e pela felicidade. Pode ser um ato de resistência. Sim. Né? Um contexto de opressão. Falando em resistência, Lua Amanda é uma personagem fascinante. Ela experimenta o amor em suas diversas formas, desafiando convenções e buscando a felicidade em cada fase da vida. A Lua Amanda é um símbolo de liberdade e autodescoberta. Né? Ela se entrega aos desejos dela, explora a sexualidade. Sem medo, sem culpa. E no fato de que Evaristo aborda a homossexualidade feminina com tanta naturalidade, beleza, né? É um ponto importantíssimo ser destacado. Com certeza é uma quebra de tabus. Um convite à tolerância, aceitação da diversidade. A Evaristo nos mostra que a busca pelo amor e pela felicidade pode se manifestar de diferentes maneiras, sem se limitar a um único padrão. Exatamente. E Olhos d'Água nos apresenta esse caleidoscópio de experiências, nos desafiando a ampliar a nossa compreensão da vida e da sociedade. E nesse caleidoscópio a gente encontra o Kimbá. Um jovem dividido entre dois mundos, né? A favela onde ele vive e o universo de riqueza e sofisticação dos amigos. O Kimbá, ele representa a complexidade da identidade, os desafios da ascensão social. Ele se sente atraído pelo mundo da Beth e do Gustavo. Mas ao mesmo tempo, questiona o seu lugar nesse universo. E a cena que ele se vê ao lado da Beth e do Gustavo, comparando a cor de seus corpos, é carregada de simbolismo, né? É um momento de confronto com a realidade da desigualdade social e racial no Brasil. Sem dúvida. E a Conceição Evaristo nos coloca diante do dilema. Daqueles que se veem divididos entre diferentes mundos, tentando conciliar a sua identidade num contexto social desigual. É uma reflexão profunda sobre as marcas da desigualdade e os desafios da mobilidade social. E Olhos d'Água nos mostra como essas marcas, elas se manifestam na vida cotidiana. Nas pequenas e grandes histórias dessas mulheres, homens, crianças, que lutam por um espaço digno num Brasil marcado por contradições. É um livro que nos leva a questionar, a refletir, e a buscar um futuro mais justo e igualitário para todos. Exatamente. Essa é a beleza da obra da Conceição Evaristo. Ela nos convida a pensar, a sentir e a agir. É isso. E, acima de tudo, a não esquecer que a luta por um mundo melhor é responsabilidade de todos nós. Essa busca por um futuro melhor, né? Por mais dignidade, por mais justiça social, permeia toda a obra da Conceição Evaristo. Sim. Olhos d'Água não é apenas um retrato da realidade, é um chamado à ação. Concordo plenamente com você. A Evaristo nos coloca frente a frente com a realidade da mulher negra no Brasil. Expondo as suas dores, as suas lutas, mas também e principalmente a sua força. Resiliência e beleza. É verdade. E ela faz isso sem romantizar a pobreza ou a violência. Exatamente, ela apresenta a crueza da vida dessas personagens. Mas celebra as suas pequenas vitórias, momentos de alegria e a capacidade de amar e sonhar, mesmo em meio às adversidades. É como se ela dissesse, a vida é dura, mas a gente resiste, a gente vive, a gente ama. Exatamente. E a linguagem que ela usa para transmitir essa mensagem é simplesmente fascinante. A Evaristo, ela mescla a linguagem formal com a coloquial, criando um estilo único e envolvente que nos aproxima da realidade retratada. É verdade, a oralidade, né? A musicalidade, o ritmo da fala popular, presentes nos contos dela, nos transportam para dentro da história. Como se a gente estivesse ouvindo as vozes dessas mulheres, os seus sonhos e as suas dores. E essa proximidade com a oralidade dá ainda mais força e autenticidade à narrativa. Com certeza. A Evaristo não tem medo de abordar temas difíceis, como a violência sexual, o racismo, a exploração, a miséria. E ela faz isso com muita sensibilidade e coragem, né? Sem cair em sensacionalismo ou pieguismo. O que me impressiona é a capacidade que ela tem de mostrar a beleza e a poesia que existem mesmo nos momentos mais difíceis da vida. Você sente que apesar de toda a dor, existe uma força vital pulsando em cada página. E essa força, essa resiliência, essa beleza nos inspiram e nos encorajam a seguir em frente, buscando construir um mundo mais humano e fraterno para todos.
Com certeza, Olhos d'Água é uma ode à vida, à resistência, à esperança. E a recepção da obra da Conceição Evaristo tem sido incrível. Sim. Ela é considerada uma das vozes mais importantes da literatura contemporânea brasileira. Reconhecida nacional e internacionalmente. Que não é à toa. Né? A obra dela tem recebido prêmios importantes, sido traduzida para diversos idiomas, o que a torna tão singular, na sua opinião. Eu acho que é a combinação de vários fatores. A força da escrita dela, sim, a originalidade da linguagem, a profundidade dos temas abordados, a representatividade das suas personagens e a capacidade de nos tocar e nos fazer refletir sobre o mundo em que vivemos. Olhos d'Água é um livro que nos transforma, que nos faz enxergar o mundo com outros olhos. A Evaristo nos leva para dentro da realidade dessas mulheres, Sim. Nos faz sentir as suas dores, as suas alegrias, e nos convida a lutar por um futuro mais justo e igualitário. Sem dúvida, é uma obra que nos marca pela sua beleza, pela sua força e pela sua capacidade de nos conectar com a humanidade. Sim. Que existe em cada um de nós. É verdade? E é por isso que essa obra é tão importante. E merece ser lida. Sim. E debatida. Falando em debater. Que tal a gente analisar a estrutura da obra? Vamos lá. Olhos d'Água é uma coletânea de 13 contos. Cada um com a sua própria narrativa, seus personagens. Sim. Mas apesar de independentes, os contos se conectam por temas e personagens que se repetem, criando uma teia de significados e relações. Exatamente. É como se cada conto fosse uma peça de um mosaico, que juntas formam um retrato da mulher negra no Brasil. Essa estrutura fragmentada, mas interligada, contribui para a riqueza e para a complexidade da obra. E o que me impressiona é como cada conto, mesmo sendo curto, consegue nos transportar para o universo da personagem, nos fazendo sentir as suas emoções, as suas angústias, as suas alegrias, as suas dores. Sim. É como se a gente vivesse cada história junto com elas. E a autora consegue, com poucas palavras, criar personagens complexas e marcantes que nos cativam e nos fazem refletir sobre a vida. Personagens como a Maria, por exemplo, cuja história, no conto de mesmo nome, nos impacta pela crueza e nos faz refletir sobre a violência contra a mulher. O conto Maria é um soco no estômago. A brutalidade com que ela é assassinada. A banalidade do mal. A preocupação com o recado do pai para o filho, mesmo diante da morte, é de cortar o coração. É uma demonstração de amor incondicional e de força interior que nos comove e nos indigna ao mesmo tempo. A Conceição Evaristo nos mostra como a violência contra a mulher é uma realidade cruel e presente em nossa sociedade. E nos convida a questionar os valores de uma sociedade que permite que essa violência seja tão banalizada. E que valores são esses que permitem que a violência atinja os mais vulneráveis? Como o Lumbiá no culto de mesmo nome. O menino que sonha em oferecer flores ao menino Jesus, mas é atropelado e morre tragicamente. A inocência perdida, a brutalidade da vida nas ruas é de partir o coração. Realmente, a história do Lumbiá é chocante. Mostra como a violência urbana atinge principalmente os mais pobres e os mais vulneráveis. E o mais triste é que, mesmo vivendo nas ruas, ele ainda tinha capacidade de sonhar, de ter fé. É uma demonstração de que a esperança pode florescer mesmo em meio à adversidade. É verdade. A Evaristo nos convida a questionar a responsabilidade da sociedade em relação às crianças que vivem em situação de rua. A lutar por um mundo onde elas tenham a oportunidade de viver os seus sonhos. E por falar em sonhos, o Conto Quimbá nos apresenta um jovem que se divide entre o mundo da favela e o mundo da elite, representando a dificuldade de se encontrar um lugar numa sociedade desigual. Mas ao mesmo tempo se questiona sobre sua pertença a esse universo. A cena em que ele se vê no ao lado deles, comparando a cor de seus corpos, é carregada de simbolismo, nos fazendo refletir sobre o racismo e a exclusão social. Sem dúvida, é um momento de confronto com a realidade da desigualdade social e racial no Brasil. A Conceição Evaristo nos coloca diante do dilema daqueles que se veem divididos entre diferentes mundos, tentando conciliar a sua identidade num contexto social desigual. É uma reflexão profunda sobre as marcas da desigualdade
E os desafios da mobilidade social. E Olhos d'Água nos mostra como essas marcas elas se manifestam na vida cotidiana. Sim. Nas pequenas e grandes histórias dessas mulheres, homens e crianças que lutam por um espaço digno num Brasil marcado por contradições. E é nesse ponto que a obra da Conceição Evaristo se torna tão relevante. Ela nos coloca frente a frente com a realidade brasileira. Com as suas belezas e as suas mazelas, nos convidando a questionar, sim, a refletir e agir. Olhos d'Água é um livro que nos transforma, É. que nos faz enxergar o mundo com outros olhos. Que nos comove, que nos indigna, que nos faz pensar. E que nos deixa com a certeza de que a mudança é possível. Sim. De que a esperança pode florescer mesmo em meio à adversidade. E que a luta por um mundo melhor é um compromisso que a gente deve assumir, inspirados pela força e pela resiliência das personagens que habitam as páginas de Olhos d'Água. Que a gente, como as personagens da Conceição Evaristo, combine de não morrer, mas de viver, de lutar e de sonhar com um futuro melhor. Exatamente. E que a leitura de Olhos d'Água nos inspire a construir esse futuro. E por falar em inspiração, no conto, a gente combinamos de não morrer. Sim. A Conceição Evaristo nos apresenta um retrato cru e impactante da violência que assola as comunidades marginalizadas. A frase, a gente combinamos de não morrer, dita pelos jovens em meio ao tiroteio. É um grito de esperança e de resistência diante da morte iminente. É uma frase que nos deixa com a sensação de que a vida é um bem precioso, que precisa ser defendido a todo custo. E que a esperança, por menor que seja, pode nos dar a força para continuar lutando. E a autora nos convida a refletir sobre as causas da violência e as consequências que ela tem sobre a vida de milhares de jovens nas favelas do Brasil. Quais são as raízes dessa violência? O que podemos fazer para combatê-la? São perguntas que ficam ecoando em nossas mentes. E a história da Zaita. No conto, Zaita esqueceu de guardar os brinquedos. Também nos faz refletir sobre a banalização da violência. Uma criança preocupada em encontrar sua figurinha perdida, ignorando os perigos ao seu redor. E que acaba se tornando mais uma vítima de um aperto no coração. Realmente, a inocência da criança contrastando com a brutalidade do mundo adulto é de uma tristeza profunda. A Conceição Evaristo nos convida a questionar a responsabilidade da sociedade em relação às crianças que vivem em ambientes de risco e vulnerabilidade. O que estamos fazendo para protegê-las? São perguntas que a gente deve se fazer constantemente. E pensando bem, a obra da Conceição Evaristo é um convite à reflexão. Um chamado à ação para construirmos um mundo mais justo e igualitário para todos. Com certeza, e cada conto, cada história nos apresenta um fragmento dessa realidade complexa e nos desafia a buscar soluções, a lutar por um futuro melhor. E a história do Ardoca no conto de mesmo nome nos lembra da fragilidade da vida, da busca por sentido no mundo desumanizado. Isso. A cena final em que ele morre no trem, enquanto os passageiros cantam hinos religiosos. É carregada de ironia e simbolismo. É uma crítica à indiferença da sociedade. A hipocrisia daqueles que se dizem religiosos, mas ignoram o sofrimento alheio. A Conceição Evaristo nos convida a questionar os valores de uma sociedade que se mostra insensível à dor e fragilidade humana. E a história do Dilixão, um menino que vive nas ruas e enfrenta a violência e a miséria. Nos coloca frente a frente com a realidade de milhares de crianças que vivem em situação de rua no Brasil. É um retrato cru e doloroso da exclusão social. O Dilixão é vítima da negligência familiar, da pobreza e da violência. E acaba encontrando a morte de forma solitária e cruel. A Conceição Evaristo nos convida a questionar as estruturas sociais que perpetuam a pobreza e a desigualdade, gerando exclusão e violência. O que podemos fazer para mudar essa realidade? É a pergunta que fica martelando em nossas mentes após a leitura de Olhos d'Água. A Evaristo nos apresenta a realidade, nos faz sentir a dor, a angústia, a revolta. Mas também nos mostra a beleza, a força, a esperança que existe em cada canto, em cada história. E nos convida a não apenas ler, mas a sentir, a refletir e a agir. A obra da Conceição Evaristo é um chamado à ação, um convite à transformação social. E a leitura de Olhos d'Água é um passo importante nesse caminho.
E que tal a gente finalizar essa parte do nosso mergulho em Olhos d'Água? Vamos lá? Falando sobre o conto Menina Querença. Sim. Uma história sobre a força do legado ancestral e a busca por um futuro melhor. A Menina Querença representa a esperança de um futuro mais justo e igualitário. Ela herda da avó, a Duzu Querença. Sim. A força e a resiliência para enfrentar os desafios da vida e construir um caminho de superação e empoderamento. É uma história inspiradora, que nos mostra que mesmo em meio à adversidade, é possível encontrar força para lutar por um futuro melhor. Sim. Que essa força muitas vezes vem daqueles que vieram antes de nós. É verdade. Que lutaram e resistiram para que a gente pudesse sonhar com um futuro diferente. Exatamente. E a autora nos convida a acreditar na capacidade de transformação social. Sim. E na importância de preservarmos a memória e o legado de nossos ancestrais. E acreditar que juntos podemos construir um futuro mais justo e igualitário para todos. E Olhos d'Água, é exatamente isso, né? Um mergulho na alma humana, na realidade social brasileira, nos desafios, nas esperanças de um povo que luta por dignidade, por justiça. É verdade. E o que me impressiona é como a autora consegue em cada conto unir a denúncia social a uma linguagem poética sensível, criando imagens marcantes que ficam gravadas na memória. Sim. Como esquecer a cena em que a Duzu Querença se imagina voando com as roupas no varal? É verdade. Ou a imagem da mãe de Natalina costurando a vida com fios de ferro. Essas metáforas são presentes na obra da Evaristo, nos falando da força, da resistência, mas também da precariedade da vida dessas mulheres. Elas nos mostram a beleza que pode surgir em meio à adversidade, né? A poesia que se esconde nos detalhes do cotidiano. Evaristo nos ensina a olhar para o mundo com mais sensibilidade, enxergar a humanidade que existe em cada pessoa, em cada história. Exatamente. E ao dar voz a essas personagens, que muitas vezes são silenciadas, marginalizadas pela sociedade, a Evaristo nos convida a repensar os nossos valores, a questionar as estruturas de poder e a lutar por um mundo mais justo, mais igualitário. Sim. Olhos d'Água é um livro que nos transforma, que nos faz enxergar o mundo com outros olhos, e principalmente nos faz sentir a dor, a revolta, a esperança, a alegria, a tristeza, a força, a fragilidade. E a beleza. A beleza da vida, da luta, da resistência, do amor, da esperança. A beleza que se manifesta em cada gesto, em cada palavra, em cada sorriso. A Evaristo nos mostra que, mesmo em meio ao sofrimento, a beleza existe. E que vale a pena lutar por ela. E que essa luta precisa ser constante, incansável. A gente precisa se unir, como as personagens de Evaristo, e combinar de não morrer, mas de viver, de resistir, de lutar por um futuro melhor. De sonhar. Sonhar com um mundo onde a justiça social prevaleça, onde a igualdade seja uma realidade para todos, onde a violência seja apenas uma lembrança distante, um mundo onde a beleza, a poesia, a esperança floresçam em cada canto. É isso. E para finalizar o nosso mergulho em Olhos d'Água, eu gostaria de deixar uma pergunta para você que nos acompanhou até aqui. O que te marcou nessa obra? Quais reflexões ela despertou em você? Que ações você se sente inspirado a tomar após conhecer as histórias dessas mulheres incríveis? Compartilhe as suas impressões com a gente. A gente adoraria saber o que Olhos d'Água significou para você. E lembre-se, a leitura é um ato transformador. Que a obra da Conceição Evaristo continue nos inspirando a construir um mundo mais justo, igualitário, fraterno. Um mundo onde cada pessoa tem a oportunidade de viver com dignidade, de amar, de sonhar, de ser feliz. E é isso. Com essa mensagem de esperança, a gente encerra o nosso mergulho em Olhos d'Água. Até a próxima! Até a próxima!